Vamos a mais um episódio do Nossa Natureza. Pararam pra reparar, estão ouvindo esse som. Hoje a gente tem a grande alegria de contar com a participação de uma amiga querida, que é a doutora Denise Iese. Ela é endocrinologista, formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, doutorada também pela mesma instituição, e é uma grande especialista em distúrbios do peso, uma endocrinologista renomada, que a gente tem o prazer de contar. Som de corte pungente, mundo doente, além da conta. Sangra lucro imediato, mas cura de fato não aponta. Numa remota viela, a voz de uma santa. Aqui conosco no episódio de hoje. E eu queria te dar as boas-vindas e já começar com uma pergunta. É verdade que poluição faz a gente engordar? É verdade. A gente engorda só de respirar, então. É verdade. A gente engorda de respirar literalmente. Nossa, como é que é isso? Qual que é o mecanismo? Qual que é o mecanismo? Principalmente os particulados, né? PM2.5 principalmente, eles acarretam um quadro inflamatório, mas também os fitalatos, que são usados para estabilizar enlatados. Enlatados, preservantes. Isso mesmo. Né? E essas coisas do particulado que você fala são daquela da fumaça do diesel. Fumaça de diesel, de carro. Certo. Né, nas grandes cidades e as queimadas em Mato Grosso. Tá. Por exemplo, se a gente der o exemplo do Brasil, no Mato Grosso. Aí a segunda classe, esses preservantes aí de comida, enlatados. Certo. E a terceira categoria são as coisas de plástico. Microplásticos que a gente... De microplásticos, né? O chamado BPA. Certo. Isso também entra no corpo da gente. Também entra, né? Principalmente quando aquecido, né? Mas também criança que brinca, também existe uma penetração cutânea. E existem os ambientais, né, que são mais ocupacionais. Certo. Que são os pesticidas. Pesticidas, né? Também podem interferir. Também. Tudo isso interfere no metabolismo da gente. Também. E pode fazer a gente aumentar o peso. Isso. E qual é o mecanismo? Certo. O mecanismo é que eles ativam uma cascata inflamatória, mas na verdade a gente sabe que existe uma absorção também pelo sangue. E que também a absorção pulmonar, ela faz uma cascata inflamatória que tem consequências no sangue. Ela ativa a ROS, muda a mitocôndria, que é uma parte da célula que tem uma série de consequências, e desencadeia um quadro inflamatório do corpo inteiro. Esse quadro inflamatório faz com que a gente tenha uma mudança da insulina, um aumento na quantidade de insulina do corpo. Certo. E isso muda a composição de gordura do corpo. Isso chama resistência aumentada à insulina. E como que isso acontece? Assim, isso vai no músculo da gente, aquela coisa da gente não poder metabolizar as calorias que a gente come. Como é essa Principalmente história? no adipós, principalmente na gordura. Na gordura. Essa gordura também no músculo. Então, o músculo tem essa gordura, a gordura propriamente dita acumula mais e acumula mais o próprio veneno, o próprio poluente. Certo. Esse poluente ele é capaz de acumular mais, de mudar a genética daquela pessoa para acumular mais. Ele é capaz de aumentar cada vez mais a produção de insulina daquela pessoa, sendo que a produção de insulina tem uma característica, o acúmulo da gordura é abdominal. Então, a resistência à insulina, ela dá aquilo que a gente chama de síndrome metabólica, que não é qualquer gordura. Certo. Tá? É uma gordura do mal, né? É uma gordura que se acumula na região abdominal, de alta energia, uma energia não comum. Quando a pessoa tem gordura de glúteo, dos quadris mais largos, é uma gordura melhor, uma gordura mais do bem. Certo. Quando a pessoa tem uma gordura abdominal, é uma gordura que a gente chama de marrom, ou gordura de alta energia. Porque essa gordura, ela produz cada vez mais insulina e é uma gordura que se relaciona àquilo que a gente chama de síndrome metabólica. Certo. Quer dizer,
pelo menos 2 das seguintes coisas: pressão alta, diabetes ou pré-diabetes, colesterol ruim alto ou bom baixo, triglicérides alto, artrose de joelho ou quadril, ácido úrico alto, doença cardiovascular, seja infarto, derrame, obstrução da perna, aneurisma de aorta. Então, qualquer uma dessas coisas associadas à gordura abdominal, 2 dessas coisas associadas à gordura abdominal, é considerado síndrome metabólica. E aí é o que mais mata no mundo depois de E acidente. está intimamente ligado a esse aumento da poluição atmosférica, Isso. com os aumentos crescentes no mundo todo, né, dessa síndrome metabólica, não é isso? Pois é. E aí a gente vem à seguinte questão. Desde o ano passado, o que mais mata no mundo é fome? Não, é obesidade. Olha que loucura. E aí não se relacionava o Lé com o CRE. E agora a gente sabe que o Lé e o CRE têm ligação com desmatamento, com o aumento de áreas altamente urbanas, cheia de indústrias. Por quê? Porque os poluentes também vêm da fumaça. Então, é aumento da concentração dos poluentes atmosféricos nessas áreas urbanas, aumento do desmatamento, que não dá mais para a gente limpar o ar como limpava antigamente, e isso vem direto entrar no organismo da gente e levar a gente a engordar e a desenvolver a síndrome metabólica, não é isso? E o que tem a ver essa coisa da síndrome metabólica com aquela síndrome da apneia do sono, que também está ligada a isso? Me conta essa história aí, dos distúrbios Tem do sono. tudo a ver, né? A apneia do sono é um dos critérios de síndrome metabólica hoje. E por quê? Porque na apneia do sono você acumula gordura na região central. E acumulando gordura na região central é uma das coisas que dificulta, né, você respirar no horário que você está dormindo. Esse é um mecanismo básico. Existem outros, né? As questões hormonais. Então, e inflamatórias. Então, tanto interleucina 6, como PPAR gama e outras coisas que são produzidas nessas questões pulmonares, elas interferem com os movimentos na hora que você dorme. Então, você aumenta muito a incidência, desproporcionalmente, a incidência de apneia do sono. Então, às vezes, a pessoa não tem uma obesidade tão importante e já tem apneia. Daí tem os outros fatores que daí não dependem tanto de obesidade, né? Que são os fatores Estruturais, né? estruturais. E o fato da gente respirar mal à noite, né, de estar mais gordo, ter essa síndrome da apneia, e respirar mal à noite, e a gente sabe que com isso falta um pouco de oxigenação cerebral e toda aquela coisa, também precipita quadros de demência ou de parkinsonismo, coisas Sim. maiores. E você Então, tem... tem aumentado muito a incidência de demência. Agora, a apneia é um fator, mas a poluição também é. Então, Não se sabe não se qual sabe se tá é uma mais coisa, envolvido. se é outra coisa ou se é outra coisa. A terceira coisa, né, é que mudou muito o acúmulo de alguns metais. Por quê? Por causa de uso de agrotóxicos, porque alguns agrotóxicos ainda são usados no Brasil, né? Alguns organofosforados que foram proibidos no mundo, na Organização de Estocolmo, e que aqui são usados ainda. Que está na parte de pesticida e de Que você falou. e de ocupacional. Certo. Então, por exemplo, a gente tem uma quantidade de deficiência de zinco que só se vê em bariátrica, né? Muito alta, né? De acúmulo de mercúrio, que tem uma parte que é ocupacional e tem outra parte que a gente não sabe, que deve ter a ver Com os alimentos que a gente anda com o que a consumindo. gente tem consumido, né? E com a terra. É uma grande rede que interfere e que se retroalimenta nessa história toda, né? É. E nesse mundo poluído, e nesse universo da obesidade induzida pelas mudanças ambientais que você está falando tão bem, quem é mais vulnerável? Assim, as crianças, os adultos? Depende de qual grupo a gente está se referindo. Certo. Poluição ambiental nas grandes cidades, né? Existe uma grande influência em gestação e lactente.
Desde o intraútero. Por quê? Porque é o momento da formação, né, da organogênese. Então, é um momento de grande demanda de células. Certo. Então, aumentou muito a obesidade infantil, chega a 25%. A gente tem uma região do Maranhão onde a gente tem 86% de obesidade infantil. Tem duas coisas aí. Tem a questão da mãe que saiu para trabalhar e prefere comprar bolacha do que verdura, Certo. mas também tem essas questões Ambientais. que com certeza têm influência. Porque a gente viu a quantidade de queimada que a gente teve há 2 anos atrás, né? 3 anos atrás, 4 anos atrás, que a gente olhava e chorava, né? Então, E outra coisa que eu tinha lido recentemente é sobre o tratamento das águas nesses lugares que tem pouco saneamento básico e que para as águas vão hormônios de anticoncepcionais que saem na urina das gestantes, essa é outra questão. que vão antidepressivos, antibióticos, vai tudo para a água porque o tratamento não é tão bom. E aí a água fica contaminada, a criança toma essa água com um tratamento ruim e pode piorar toda a parte hormonal, tanto da criança Isso. como do adulto. Então, né? aí isso é uma questão. Então, a organogênese é uma questão. Isso aumentou muito a incidência de parto prematuro e malformações. A outra questão é puberdade precoce. Inclusive, tem alguns estudos que falam que aqueles policarbonetos aromáticos do Isso, eles diesel simulam estrógeno, né? Que a estrutura molecular dele é muito semelhante ao semelhante ao estrógeno. estrógeno. E daí essa isso. coisa de hiperestrogenismo e puberdade precoce também ligada ao ar que a gente respira, né? E Também. também hipogonadismo nos homens, né? Impotência, Isso, então, essas coisas. Então, conta aí, mulher, falei. Puberdade precoce e hipogonadismo em homem. Existe mais hipogonadismo em homem, Aham. existe mais puberdade precoce em menina. E que é diretamente ligada a essa síndrome metabólica, né? Parece que a testosterona vai diminuindo de uma vez, não é isso? Por quê? Porque esta gordura abdominal, esse é outro sinal também. Certo, Ela produz estrona, que é o estrógeno masculino, certo. e que compete através do colesterol para a produção de testosterona. Certo. Então você tem um hipogonadismo secundário, porque vai produzir estrona, não vai produzir testosterona. E essa estrona, ela não é capaz de fazer um feedback que seria normal no LH-FSH. Lá na hipófise. Então, ficam LH-FSH normais, assim, a estrona alta e a testo baixa, né? Esse é o padrão da pessoa que tem hipogonadismo por obesidade. Certo. Né? Aí você dá um pouco de testo e tal, só que é muito discutível se isso vai dar câncer de próstata e o mais complicado. Depois de 6 meses você inibe o testículo. E aí você tira o mecanismo Você tira o natural da mecanismo pessoa. natural, porque o LH-FSH ficam baixos, então o testículo atrofia. Diretamente ligada à destruição do meio ambiente, à poluição e a essas coisas todas que a gente está falando aqui. Veja até onde vai a destruição do nosso meio ambiente, como é importante a gente cuidar da nossa natureza, né? Por isso que a gente está aqui hoje conversando com a Denise, que sabe tudo sobre isso, né? Não sei, a gente sempre tem que estudar um pouco, né? E a questão do BPA eu acho um pouco mais delicada. O que é BPA? Desculpa. BPA é o plástico. Ah, o plástico, certo. Não esquentar plástico em micro-ondas. Olha aí. Isso é uma recomendação, né? Que isso a gente pode fazer. Sim. Nem nada dessas embalagens que vem em cima Com uma película, pelo amor de Deus, né? Porque isso é certeza que vai fazer mal, certeza. E nem colocar, por exemplo, se comprou um palmito que está fechado, né? E você quer abrir, o ideal seria tirá-lo e ferver, porque essas coisas estão vindo com microplástico naquela água. microplástico na água. Os enlatados em geral. Os enlatados. Então, o que eu acho mais importante é assim, pelo menos para mim, o conceito de não aquecer plástico é antigo. Mas o conceito de que coisas enlatadas têm microplástico, eu não tinha. Então, é importante tirar a ervilha da lata,
milho da lata e dar algum outro trabalho. Uma lavada, No mínimo, né? uma lavada. Ou evitar consumir enlatados, que é melhor Ou ainda. Né? evitar consumir enlatado e consumir o natural. Exatamente. Só que a gente vive num mundo moderno. Eu, por exemplo, eu trabalho de uma forma animal. Então, nem sempre dá para eu comprar milho, fazer o milho na panela de pressão, debulhar o milho. Então, eu tenho o conceito real. Então, pelo menos, se não der, se for comprar em lata, ou ferver em água, né? Ou lavar. Lavar muito bem. Lavar. E quando for lavar verduras, né, que a recomendação é que continue comendo verduras e saladas, porque as pessoas tiraram isso da vida porque dá trabalho, né? Quando for pôr para lavar, para matar as larvas, olhar o que está usando, né? O ideal é lavar com bicarbonato e não com aqueles pesticidas, né? E diante de altos graus de poluição, a gente usou máscara há tanto tempo, acho que a gente tem que voltar a usar, né? Talvez quando você ficar exposto, por exemplo, a pessoa que vai correr na Avenida Paulista, né? Ali ele tá engordando, tá correndo e engordando ao mesmo tempo, né? Tá respirando aquele particulado todo e talvez a máscara ajude. Assim, quando eu estudei bastante isso, talvez tenha que usar máscara, né? O problema é que a troca ali na máscara, também é mais difícil, né? Evitar correr naquele período que é das 10 às 4 da tarde, que é o maior período de insolação, porque também tem o ozônio, que é inflamatório, tem ozônio, né? Faltou eu falar 2 aspectos aí da poluição. Sim. Um é mudança da microbiota. Ah, isso é muito interessante. Tá? Perfeito. Então, não conseguiu se avançar muito, né? Ainda falta um passo, mas a gente sabe que a poluição causa translocação bacteriana. Quer dizer, a bactéria sai da luza intestinal e ir para o sangue diante de altas poluições. O que vai aumentar mais ainda a inflamação. Inflamação. E isso a gente vê na prática, tanto eu quanto você, tá? Os pacientes se queixando de barriga grande, disso, daquilo. Distensão abdominal. Disbiose, que é uma mudança, crescer bactéria, a gente vê isso na prática clínica. E a outra coisa é epigenética. Não é só essa mudança inflamatória e de estresse oxidativo que eu falei aí, de desencadear essa cascata inflamatória. Certo. Existe a mudança genética, quer dizer, a partir daquela exposição grande e mantida de poluição, existe a mudança do DNA. E nesse universo aí que a gente está agora, e de novo importante dizer que nós, como população, temos o dever de pedir e de fazer um lobby contra embalagens plásticas, contra desmatamento e contra essa coisa de aumento de poluição e a favor de um mundo mais limpo aí para a gente respirar, sem dúvida, isso a gente está sempre aqui falando. Mas nesse universo que agora a gente tem essas canetas emagrecedoras, que virou aí uma loucura, uma febre. O que você me fala? Como é que é esse universo? Caneta emagrecedora. O primeiro aspecto que eu queria ressaltar é que é cara e até hoje o Hospital das Clínicas não incorporou como uma rotina no tratamento de diabético, pelo custo. Pelo custo. Então, é uma realidade que é muito boa para mim, para a doutora Eunara e para algumas pessoas que têm poder aquisitivo. Mas não é uma realidade possível, e saiu um artigo numa revista chamada New England, no dia 1º de janeiro, mostrando assim, o quanto tem onerado os Estados Unidos essas canetas. Então, elas são maravilhosas. E são realmente uma solução, ou talvez uma mudança de paradigma aí nessa história toda. São uma mudança de paradigma, mas tem que se discutir da onde vai vir o custo e quem vai bancar. Porque enquanto o custo for do povo, no Brasil,
só os ricos vão ter acesso, que correspondem a 2% da população. Tem né? um projeto que agora caem as patentes, né, ano que vem. O Ozempic já caiu. E aí eles estão pensando em já liberar os genéricos e talvez para o SUS, né? Lá na Inglaterra eles fizeram... Já liberaram do Ozempic Certo. aqui, então o HC vai ter. Assim, o análogo de GLP-1, ele ajuda a perder gordura abdominal, melhora a síndrome metabólica, então ele melhora parcialmente vários efeitos, né, da poluição Certo. e desses agentes, tá? O que ele não melhora? Ele não melhora o acúmulo na gordura dos agentes que eles acumulam lá. Que a gente fica com esse negócio no corpo. Os E- tóxicos, né? Eles ficam lá. Então, e não melhoram a mudança genética que eles acarretaram. Certo. Isso quer dizer o quê? Aquilo que já um artigo muito bonito mostrou no final do ano. Quando você para de tomar, você tem uma recuperação total do peso. Volta tudo atrás. Volta tudo atrás, porque você não mudou O mecanismo nenhum fator, central. inclusive esse, tá? E a outra coisa que ele não muda é essa capacidade aí de lipólise, que a poluição tem um Já efeito induziu e está instalado. e está instalado, tá? Daí você fica dependente desse remédio. Mas vamos dizer ele ajuda na questão inflamatória, na perda de gordura abdominal, na proteção vascular. na proteção vascular, que reduz 27,3%. Então, é um remédio que ajuda. Certo. Principalmente o análogo de GLP-1 mais GIP, que é o nome comercial é Monjaro, tem um efeito melhor na questão de evitar a translocação bacteriana. Também isso. As canetas, elas são boas, elas têm esse efeito protetor, né? Tanto cardiovascular como a apneia, porque elas fazem perder muita gordura central. Né? Diminui a inflamação, melhora a desbiose, mas não perde a epigenética, né? Então, E nem o potencial o está tóxico lá. que você acumulou no seu corpo com essa coisa de respirar, beber água O contaminada. potencial está lá. A grande coisa é que, como vão surgir várias outras canetas, deve cair o preço. Então, E aí deve democratizar, né? deve democratizar. E também tem um estudo da NHS, lá do Sistema de Saúde da Inglaterra, que eles fizeram uma conta que é mais barato você disponibilizar esse tipo de medicamento para a população do que ter as cuidar doenças. do derrame, do infarto, da demência e do Parkinson, que vão se instalar depois a longo prazo. Demência também melhorou no Também, trabalho. olha só. E vícios também melhorou. Vício né? tipo tabagismo. Cigarro e álcool. E aí a pessoa que também tem a síndrome metabólica, tem pressão alta, tem o diabetes, ele vai deixar de tomar uma série de medicamentos que ele tomava antes. Então, por isso, o custo-efetividade da história é boa. De pressão, se sobra um remédio, é muito. Olha só, mas você vai ficar dependente desse mecanismo, então, dessa caneta para sempre? Então, eu não diria dependência. Uhum. Porque a gente, em medicina, você sabe disso, a gente caracteriza a dependência como uma coisa que, se você não usar, você vai ter sintomas da abstinência. Certo. Ela não dá abstinência. Eu diria que é certo que você vai recuperar o peso, Certo. tá? Então, tem um estudo muito grande, muito bem feito, que mostra com Monjaro, que mostra o seguinte: acompanhou por 1 ano. Certo. Por 2 anos. Então, deu 1 ano de Monjaro, os pacientes perderam totalmente, atingiram a meta. Aí, tiraram, tá? E acompanhou por mais 1 ano. Certo. Aí, o que aconteceu com esses doentes? Só 12% mantiveram o peso. E eles eram controlados. Então, todos tinham dieta e exercício controlados do mesmo jeito, Certo. tá? E só 12% conseguiam manter o peso. Por essas variabilidades genéticas e talvez pelo tanto de alteração epigenética que você falou, né? Nesses organismos. E não só por isso, é porque existe uma coisa que chama gap energético, quando você tem síndrome metabólica. Certo. Você tem uma série de forças hormonais no organismo para reganhar. Você tem grelina, tem leptina, então você tem
o organismo parece Ele que quer quer guardar voltar. energia, Certo. né? Então você tem essas questões ambientais, mais a genética e mais Mais as essa hormonais. tendência. Certo. Então, nós consideramos hoje os endócrinos não enganadores, né? Que é uma doença crônica e que quando você vai começar a dar para o paciente, você tem que avisar para ele. Olha, não existe uma perspectiva real de você parar de tomar. Existe uma perspectiva real de você ter uma dose que Mínima seja mínima, possível. adaptativa para a sua situação. Certo. É isso que a gente acha. E quanto, assim, à segurança, aos efeitos colaterais, aquela coisa de câncer de tireoide, câncer de Bom, pâncreas, de cegueira. de cegueira esquece. Trabalho super mal feito, num centro de oftalmologia. No fim, o cara concluiu que não, que eram diabéticos e que, na Não tinha nada a verdade, ver com remédio. não é sério, né? Depois não reproduziu. Então, com relação aos outros efeitos colaterais, né? O trabalho do New England, que foi um trabalho comparativo, que saiu em julho do ano passado, 50.000 pacientes pareados, não mostrou nenhum caso sério de complicações a longo prazo. Teve um outro estudo anterior que mostrou 4 casos de pancreatite com Ozempic, né? E um outro estudo com Monjaro que mostrou, acho que 8 casos de Em um universo de pancreatite. milhões. Assim. Num universo enorme. Então, o que a gente acha, e aí depois saiu o estudo achando que não é pancreatite, que é só acúmulo do líquido no ducto, porque faz estase. Então, eu não... A segurança é boa. A segurança é muito boa. E eu acho, mas isso é uma opinião minha, pouco provável a gente achar um efeito colateral muito grave. Por quê? Porque são hormônios que nós Que já nós mesmos temos. produzimos, exatamente. Então, assim, não são drogas que vieram e que vêm de um arsenal novo. São hormônios que a gente já tem. Com relação a câncer de tireoide, é importante esclarecer. Não é carcinoma papilífero ou folicular, é medular. Que eu, na minha vida de consultório cheio, tive um. Certo. No HC eu vi uns 4. Então, assim, é raro o carcinoma medular, não é esse comumzinho que a gente vê, né? Então, E esses casos que você viu não foram relacionados à caneta, são casos da sua vida de da prática vida, médica, né? certo? Então, a gente só não deve dar se o paciente tem neoplasia endócrina múltipla, Certo. né? Porque daí ele tem maior chance, maior realmente. chance de ter carcinoma medular, né? E neoplasia endócrina múltipla do tipo 1, que daí se É relaciona. uma contraindicação. É. E aí, também vale a pena, acho que você orientar a população, porque nessa história de muito dinheiro envolvido, vem os oportunistas. E estão vendendo essas canetas com a medicação fracionada, que vem muito mais barato do que a verdadeira, um monte de coisa diferente e um monte de oportunista e de criminoso nessa história. Então, eu queria que você orientasse a população sobre isso também. Não, então, a Lilly, que é a empresa que produziu e que descobriu a tirzepatida, que é o princípio ativo do Monjaro, fez uma nota no Instagram, em todos os meios de comunicação, alertando a população sobre isso, porque não existe tirzepatida formulada. Por quê? Porque eles têm a patente da droga dada a descoberta. Não é porque eles ganharam na loteria, né? Dada a descoberta até 2027, né? Então, não adianta ir lá e morreu uma pessoa numa clínica ali na Avenida Brasil Chique, né? Que tomava esse negócio Coisa manipulada formulado, aí, né? Morreu do quê? De choque anafilático, olha lá. né? Então, depois que morreu, que eu tinha algumas pacientes que iam tomar lá, nem mais barato era só porque era chique, né? Então, aí morreu essa pessoa e daí a Lilly fez essa nota explicando que, ó, nenhuma tirzepatida fora da vendida na farmácia da Lilly, tá? É válida, tá? Até 2027, a não ser que eles percam a patente e haja genérico. Perfeito, perfeito. Tá. Então, não
não se arrisquem. Não adianta, é aquela coisa do barato sai caro e muito caro, né? Porque alguém morreu e a gente vê a toda hora complicações, né? E é muito perigoso você entrar nesse mundo dos aventureiros do Instagram, né? Que vem falando as coisas mais Nossa, os mirabolantes. peptídeos, nossa. É muita desinformação. Assim, ó, se a gente tem remédio que foi patenteado, que tem um custo, na farmácia, precisa comprar na farmácia, né? A gente só manda formular quando não tem jeito. Sim. Então eu acho que a gente atingiu aí o objetivo hoje de explorar a intelectualidade da doutora Denise, que é maravilhosa, e de trazer um pouquinho de informação boa aí para os nossos ouvintes. E eu queria que você encerrasse aí com uma mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal e agradecer demais a tua presença aqui. Eu que agradeço. A mensagem final é uma mensagem assim, de esperança. O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer é cuidar do dia a dia, né? Tentar melhorar a situação da natureza, tentar ver se compra carro elétrico, porque é pouco, mas é um pouco. Planta né? uma árvore na tua calçada. Planta árvore, né? Não Usa esquenta nada no máscara, micro-ondas. Não esquenta nada no micro-ondas com plástico. Não compra mais embalagem de plástico, compra de vidro e tira a tampa. Porque a diferença de preço existe, mas o vidro dura muito mais, te digo por mim, porque lá atrás eu já comprei de plástico e agora eu compro de vidro, né? Então, E talvez fazendo isso, a indústria vai parar de fabricar plástico, porque a gente para de comprar, né? Porque a gente para de comprar. Então, já comprar de vidro, eu acho que vai melhor. E aí é só tirar a tampa, né? Que fica mais fácil, já esquenta no micro-ondas. Tentar evitar de usar coisas com pesticida para limpar. Compra bicarbonato, limpa tudo com bicarbonato para limpar a salada, a verdura. E aí, então, ao invés de usar essas coisas tóxicas para a limpeza das verduras, você sugere o bicarbonato que você estava falando. Então, como orienta o pessoal como fazer? Você coloca uma colherzinha de café de bicarbonato na água e a verdura na água. Certo. Pronto. E aí pronto, deixa lá um minutinho, dois, depois lava. E lava, tá certo. E pode ser vinagre também que você falou, né? Pode ser vinagre e uma colherzinha, tá bom. né? Qualquer tipo de vinagre. Isso, depois a questão, tentar diminuir a exposição em gravidez, né? Então, tá grávida, tentar evitar não ter contato com hormônio, não usar nada com pesticida, porque simula estrógeno, pode dar problema de diferenciação sexual, né? Pode dar parto prematuro, né? E as questões ocupacionais. Então, se preocupar onde está trabalhando, como está trabalhando, né? Então, acho que é isso. Porque se a gente tentar cuidar do nosso micromundo, talvez o macro melhore. Pode ser que melhore. É isso mesmo. Né? Isso. Muito legal. Foi um prazer estar aqui. Tá? A gente Muito que agradece obrigada. demais. E as vamos em canetas frente. emagrecedoras realmente foram um marco. Foram um marco porque a gente não sabia o que fazer com os diabéticos. Hoje a gente quase não dá insulina para eles. Então, realmente foram um marco. Então, a gente tem que lutar para abrir isso para todo mundo que precisa, né? Para popularizar e para democratizar esse democratizar. Negócio, o acesso, né? É isso. Perfeito. Obrigado demais, Denise, valeu. E tamo junto. Vamos em frente aí, nosso trabalho de formiguinha. Um abraço para todo mundo e obrigada por estarem com a gente. Um abraço, tchau. A capela feroz insinua o batidão.